Quando os sentimentos se deprimem. A depressão hoje tem ocupado um lugar de destaque na nossa sociedade, nos dias atuais. E como é importante saber lidar com essa questão e como é importante saber lidar com tudo isso, com esse conjunto de sentimentos, com esse conjunto de emoção que se deprime. Existem muitas campanhas, existem muitas iniciativas para poder auxiliar, para poder ajudar as pessoas com sentimentos depressivos. Existe sim uma forma de lidar com esses sentimentos, existe sim uma forma, uma saída que não seja se render, que não seja se entregar. Mas é importante entendermos acerca de alguns mitos e algumas distorções acerca da depressão, acerca de quando os sentimentos se deprimem. Em primeiro lugar, a tristeza, ela não é uma doença. A tristeza faz parte da condição humana, a tristeza faz parte do conjunto e do construto das nossas emoções. O problema é quando essa tristeza ela se torna constante. O problema é quando essa tristeza se prolonga, se aprofunda, tendo uma série de outros desdobramentos. Então esse é um dos principais mitos quando as emoções se deprimem, quando os sentimentos se deprimem, achar que porque estamos vivendo uma tristeza, estamos doentes. E nesse sentido, acabamos criando uma grande intolerância às tristezas, às dificuldades, às situações que nos levam a refletir um pouco mais sobre nós mesmos. E esse é um dos primeiros mitos, essa é uma das primeiras distorções que nós precisamos alinhar. A tristeza não é uma doença, faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa vida. Um outro mito que muitas vezes precisamos entender quando as emoções se deprimem, quando a depressão entra em cena, é que a depressão não é uma frescura. A depressão não é uma falta de opção e por isso a pessoa está ali. A depressão é um quadro de transtorno emocional grave, com sérias consequências. A depressão não é frescura, a depressão não é falta de Deus, falta de fé, falta do que fazer. E com todos esses mitos, com todas essas distorções, acabamos complicando ainda maior o quadro. Acabamos colocando um peso ainda maior sobre a pessoa que está experimentando esse quadro clínico. E esses mitos e essas distorções acerca da depressão está muito ligado com o senso comum, onde as pessoas elas se sentem no direito ou se sentem na capacidade de efetuar ali um diagnóstico, de dar um diagnóstico clínico na vida de outras pessoas. E assim, a depressão tem alguns sintomas muito característicos, tem alguns sintomas muito claros, como a perda de prazer pela vida, o isolamento. Em alguns casos mais graves, a depressão ela tem até um aparecimento ali de ideação suicida, a queda do rendimento, seja no trabalho, seja escolar, a alteração de humor, o choro fácil e excessivo, mudança de peso, alteração de sono, tudo isso tem uma característica muito forte que nos indica ali um quadro depressivo, mas esses sintomas eles precisam ser analisados não de forma esporadicamente. Você não está com depressão se você tem um dia, se você teve um dia com o seu humor alterado. Você não está com depressão se você está em um dia ou em um momento específico da sua vida aconteceu algo que te trouxe uma tristeza. Não. Esses sintomas que eu disse, eles se prolongam, eles insistem, eles se arrastam, eles se prolongam por meses,
e acaba fazendo parte da vida da pessoa. É importante também, quando os sentimentos se deprimem, entender o lugar da medicação, o lugar da terapia, entender o caminho de busca, o caminho que a gente vai obter esse auxílio. E sim, medicação e a terapia é o melhor caminho. É claro que a medicação sempre tem o seu lugar e é importante, mas a prescrição indiscriminada de ansiolíticos, de antidepressivos, sem levar em consideração o contexto na qual a pessoa está vivendo, sem levar em consideração eh, ah, o ambiente que ela está vivendo, a história de vida, acaba não gerando os benefícios adequados. E simplesmente só uma medicação sem a terapia que vai auxiliar essa pessoa a dar novos significados à vida dela, que vai auxiliar essa pessoa a trazer um novo olhar para aquilo que ela está vivendo, mais uma vez não vai trazer o resultado desejado. Então aqui é importante sim a gente entender o lugar da medicação e também entender o lugar da terapia. Entender o lugar da terapia como uma ferramenta que vai colocar em ordem o mundo interior. Eu costumo dizer que a medicação, ela sempre tem o seu lugar, mas ela modula funções cerebrais. A medicação, ela não vai agir na causa de nada. A medicação vai auxiliar o indivíduo para que ele possa, então, juntamente com as suas escolhas, juntamente com as suas ações, reiterar, colocar a sua vida no trilho novamente. Em muitos casos, somente a medicação não tem o resultado desejado. Em outros casos, onde a depressão já encontra-se numa classificação ali grave, somente a terapia não vai funcionar. Então é preciso sim, quando enxergamos o indivíduo dentro desse contexto, um olhar sistêmico. O que é um olhar sistêmico? É você olhar o indivíduo dentro de um contexto, olhar o todo. A partir do momento que você estuda os principais problemas da nossa época, da nossa sociedade, somos levados a perceber que esses problemas não podem ser entendidos isoladamente, são problemas sistêmicos. Significa que eles têm uma interligação, têm uma interdependência. E no caso da depressão, está interligado com a história de vida do indivíduo, está interligado com as perdas, está interligado com as relações que esse indivíduo tem. Então nós precisamos sim, com esse olhar sistêmico, entender que a depressão ela é multifatorial. E o pensar sistemicamente implica enxergar esse indivíduo depressivo muito além do seu sintoma. E entender que não existe uma causa só, não existe uma resposta, mas existe sim um todo que precisa ser olhado, que precisa ser observado. E a partir disso, nós vamos ter condições de levar esse indivíduo, então, a superar, levar esse indivíduo, então, a dar um novo significado, sair daquele lugar de vítima ou até mesmo daquele lugar sem reação e poder avançar em direção à qualidade de vida e à superação. Então fica aqui mais uma vez o meu recado, mais uma vez este vídeo, falando sobre a importância de sabermos lidar com a depressão. Um grande abraço, até a próxima.